E aí, pessoas, na paz? Bom, hoje nós vamos falar da vida e os amores de Edgar Allan Poe, um quadrinho biográfico escrito pelo Luquette e ilustrado pelo Eduardo Schlosser. Esse trabalho ele tem um formato legal, eu gosto desses formatos grandes para esse tipo de material. Ele trata da vida do autor Edgar Allan Poe, né? Que acaba sendo um dos pilares, né, da literatura. Eu acho que literatura com essas temáticas góticas que hoje em dia o pessoal tem, né? E também de um pouco até de terror mesmo, de horror, eu acho. Eu sempre confundo os dois termos. Contudo, aqui o foco é analisar a vida desse artista, que é um artista extremamente importante e relevante, com um foco um pouco diferente, né? Pois o foco aqui é exatamente as diversas situações em que esse autor se colocou, teve a sua vida atrapalhada, digamos assim, por problemas pessoais, talvez de saúde, que o impediram de realizar seus sonhos amorosos. Porque nessa história, nessa versão da história, ele era um grande romântico. Então, aqui nós temos que o Edgar foi adotado, né? Infelizmente a mãe dele faleceu. E desde cedo a gente tem um rapaz que teve bastante capacidade literária e muita paixão, digamos assim. Ele sempre foi alguém muito apaixonado, digamos assim. Algumas vezes pelas pessoas erradas, outras vezes por pessoas que infelizmente a vida não o ajudou, né? Então a gente tem aqui a juventude, né? Principalmente a adolescência do Edgar, eventualmente a sua passagem para a vida adulta, o seu período no militar, que ele participou de academia militar, acho que próximo ali da época da Guerra Civil dos Estados Unidos. Eventualmente os problemas de saúde que ele teve, mais algumas, eventualmente a gente vê mais algumas aventuras amorosas, um pouco da família dele. Bom, se a gente, a história do Edgar Allan Poe não é exatamente uma história secreta, né? Ele é um autor que já foi discutido diversas vezes. Então, talvez o que seja interessante a gente conversar sobre esse material é a maneira como isso é tratado, que o foco, a gente tem aqui algumas coisas onde a gente pode perceber que ele era um poeta, né? Então, embora muita gente lembre das histórias mais de horror do Edgar Allan Poe, ele gostava muito de fazer poemas. Ele era um cara muito romântico, que curtia muito usar esses poemas para poder conquistar as moças que ele gostaria, mas por mais que ele conseguisse, infelizmente ele nunca tinha muita chance de aproveitar essas conquistas. A vida dele sempre foi muito problemática, não só por dificuldades, mas também por questões, eu diria, mentais. E às vezes sorte também, ele não foi muito bom nesse ponto. Contudo, uma coisa que às vezes as pessoas imaginam é que ele não teve muito reconhecimento em vida, né? O que não foi bem o caso, ele fez um sucesso considerável na época. No final das contas, ele não teve uma morte das melhores. Mas vamos falar da arte. Como eu falei, essa história narra uma versão da biografia
do Edgar Allan Poe, que é um pouco mais focada exatamente na parte dos sonhos românticos que ele tinha. Que é uma visão interessante, porque parece ser algo que era muito importante para ele e que ele realmente teve diversos problemas para conseguir realizar. Mas se a gente for então analisar essa parte do roteiro, ele flui muito bem. A gente tem uma boa chance de conhecer o que aconteceu com esses personagens, como muitos dos problemas que o Edgar tinha eram causados às vezes por ele mesmo, né? E tal. Agora, falando da arte, o Eduardo, ele é um artista que eu já vi ele desenhar em diversos estilos. Esse estilo que ele usa aqui é bastante interessante porque realmente faz com que praticamente cada quadro mesmo lembre uma arte separada, sabe? Eu acho que cada um deles acaba tendo essa intensidade. Ele conseguiu detalhar bastante nos cenários e tal. E é uma visão bastante interessante, né? De uma época dos Estados Unidos que às vezes a gente não vê tanto, e de um lado que a gente às vezes não vê tanto, que é mais, não exatamente interiorano, mas um pouco diferente dos filmes, onde a gente tem sempre um foco em cidades. Embora a cidade de Nova York apareça e tal, ela não é o foco. Eu acho que é um quadrinho bastante interessante se você tiver curiosidade sobre a vida desse autor. Ele tem um roteiro que consegue te cativar. Você vai começar a ler esse quadrinho e vai terminar ele provavelmente em uma sentada. E olha que ele cobre basicamente toda a vida do Edgar Allan Poe, de quando ele era criança até a sua morte. Nós temos uma arte muito boa que consegue não só trazer belas imagens, como também traz as cenas de desespero, né? Porque no final das contas o Edgar era uma pessoa muito atormentada por dentro e por fora, digamos assim. Esse quadrinho, ele na época eu acho que ele saiu por financiamento coletivo, mas eu acredito que ele ainda vai estar em venda. Se eu tiver, eu vou postar o link. Se você tiver bastante curiosidade sobre uma biografia do Edgar Allan Poe, eu acho que essa consegue transmitir exatamente a imagem que a gente tinha ou tem do autor através dos seus poemas, seus textos mais famosos, entendeu? Que é aquela coisa um pouco trágica. Às vezes trágica por nossa culpa, às vezes trágica por culpa de coisas que não tem controle, mas de qualquer maneira tem uma bela arte, um roteiro muito bom e acaba sendo uma maneira interessante de conhecer a vida um tanto trágica desse autor tão famoso hoje em dia. Vale a pena.